Boa noite, chefes. Boa noite, Ana Maria. Tudo bem? Olha, é um imenso prazer estar aqui novamente com vocês. Cheguei de viagem há pouco, fui olhar o meu e-mail hoje e tinha lá o e-mail de vocês solicitando que a gente fizesse mais um prato, realizasse mais uma receita, para a gente dar sequência aí nesse processo de seleção do chefe de alto nível. Eu fico muito grato porque, ao contrário daquela primeira etapa em que eu fiz meio que um ceviche que era o mais fácil, porque eu estava meio que sem tempo, agora eu tenho a possibilidade de mostrar algo mais elaborado para vocês. Então, a ideia é, a partir das instruções que nós tivemos ali no e-mail, né, que era para fazer um prato salgado, né, com ingredientes naturais, a minha ideia, a princípio, então foi fazer meio que uma fusion food. Eu vou fazer um risoto e vou fazer um purê. E vou apresentar com só uma proteína. A proteína que eu escolhi é essa daqui, é o chambaril, né? Eu vou fazer ele na pressão, porque eu estou com um pouco, para poder acelerar um pouco mais o processo. E aí a ideia é fazer um risoto. Isso aqui é um palmito pupunha. Aliás, não, minto. Isso aqui é um palmito de açaí, tá? Então eu vou fazer um risoto de palmito de açaí, né? Aqui eu tenho o arroz do tipo carnaroli, que eu vou utilizar para fazer esse risoto. O vinho branco, né, tradicional, para poder trazer a acidez. Só que eu quero incrementar um pouquinho mais a acidez desse prato e trazer mais esses ingredientes amazônicos. Então eu vou usar, além do vinho branco, eu vou usar o nosso tucupi, certo? Então essa seria a base do primeiro prato. Então um risoto de palmito, de açaí, ali temperado ali com tucupi, certo? E para fazer um outro prato, que eu tenho duas peças de chambaril, eu quero apresentar dois pratos para vocês. Vamos ver esse desafio e como é que a gente vai sair dessa situação. Eu quero fazer uma coisa assim um pouco mais, uma pegada um pouco mais regional mesmo, né? Aqui da minha terra. Então eu quero apresentar para vocês um purê ou uma musseline, dependendo da textura como a gente vai ver, de banana da terra com a nossa pupunha. Vamos ver como é que vai sair isso. Eu imagino, né, que vai sair muito bom, aliás, porque a pupunha tem um sabor sensacional. E aí eu tenho aqui alguns outros ingredientes, né, que eu vou poder utilizar. Aqui eu tenho as ervas que eu vou utilizar, aqui tem coentro, salsa, um pouquinho de alecrim e cebolinha. E aqui alguns tomates, cebola, cenoura, para a gente poder estar preparando o caldo, o alho. E aí eu tenho outras especiarias aqui, né, pimenta preta, eu tenho cúrcuma. Aí eu tenho aqui o nosso urucum, também conhecido como colorau, e uma páprica defumada. E aqui uma semolina, só para a gente poder dar uma selada prévia aqui no nosso chambari, para poder puxar um pouco mais de cremosidade desse molho, certo? Então a ideia basicamente é essa, é uma proteína, apresentar dois pratos para vocês, um risoto e um purê, bem regional, bem amazônico, tá? Então eu vou começar os preparos, como já da outra vez, essa também é uma situação em que eu estou sozinho, então eu estou com o controle remoto, eu vou parando, vou pausando e a gente vai tentar filmar o máximo de processos possíveis para poder mostrar para vocês, ok? Valeu! Então, iniciando os processos aqui, a gente vai começar pelo purê. Nós vamos cozinhar essas pupunhas e essa banana que vai ser a base desse purê. Vou só escolher aqui umas frutas mais maduras. E aí eu já tenho ali uma água que já está pré-aquecida, né? Ela já está fervendo, para a gente poder já dar início nesse purê, tá? Vou utilizar aqui as pupunhas e a banana. Eu vou cozinhar com um pouquinho de sal, né? Para a gente já ir puxando um pouquinho do tempero desse preparo. Eu vou pegar aqui a panela que está quente, já fervendo. Talvez não, a câmera não está dando para focar a cozinha toda. Vou colocar aqui, vou ter que colocar mais água, porque a água já acabou secando. A ideia é basicamente fazer esse purê, né? E aí a gente vai verificar como vai ficar a textura desse purê, porque essa pupunha, ela não é fibrosa, né? Ela é uma pupunha que tem uma polpa bem carnuda, porém alguma outra fibra sempre vai ter, né?
E aí, como a banana já também é um pouquinho mais doce, já vou colocar um pouquinho de sal já no cozimento aqui prévio. E a gente já vai construindo isso aqui. E depois que eu terminar de colocar isso aqui para cozinhar, a gente vai para o processo um pouquinho mais bruto, né? Que é fazer descascar esse palmito aqui, né? Geralmente a gente compra esse palmito no mercado já descascado. Inclusive tinha no mercado hoje esse palmito já descascado. Mas esse aqui é da chácara do meu pai. Ele tirou esse palmito hoje para mim, só para poder fazer esse preparo aqui para vocês, né? E aí a gente vai lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos descascar. Se eu entrar no programa, viu, Ana Maria? Eu tenho muita curiosidade de limpar uma lula. Como eu falei na entrevista, né, e também no outro vídeo de inscrição, eu tenho muita vontade de trabalhar com frutos do mar, mas aqui a gente não tem acesso, né? E aí é um pouco mais difícil. Então a gente trabalha com o que tem, né? Então a gente trabalha aqui com os nossos produtos amazônicos, né? Pra gente poder tentar. Esse palmito ele tá um pouco fibroso, né? A gente precisa tirar toda a parte fibrosa. Essa parte daqui da ponta a gente tem que descartar e tem que pegar a parte que está mais macia, que está aqui dentro bem do interior da folha, né? E aí a gente vai testando, ver até onde tem maciez nesse produto. Aí a ideia agora é ir tirando as cascas, né? Pra gente ir vendo como esse produto tá. Eu vou pausar o vídeo, porque esse processo aqui vai ser um pouco mais demorado. E aí a gente volta depois já com esse produto pronto, já picado na mesa plástica, ok? Até mais. Pois é, palmito descascado. Realmente é um produto que não rende muito, né? Por isso que tem que ser muito bem aproveitado, porque é uma árvore só que não brota mais e depois que ela é ceifada, ela é cortada, acabou. E aqui tem um pouquinho de água com vinagre, porque é um produto também que oxida muito rápido, né? Então ele muda de coloração bastante rápido. E aí a gente coloca um pouquinho desse ácido, desse vinagre, justamente para a gente poder manter a coloração branca dele, né? E aqui a gente vai picar para a gente poder usar depois no risoto. O correto seria eu ferver, cozinhar esse palmito previamente. Mas como ele está bem macio, bem molinho, geralmente a gente usa ali usa o vinho, depois umas 2 ou 3 águas para depois adicionar o sabor de risoto. Eu já vou colocar esse palmito logo de início do cozimento, porque daí o palmito já vai cozinhar junto com o arroz, né? Logo no início já da adição dos líquidos. E aí a gente vai ganhar tempo de cozimento e inclusive também a gente vai ganhar um pouco mais de sabor, de textura. E daí vai agregar um pouco mais do sabor do palmito já dentro do próprio arroz. Aqui é a base. Vocês falaram que não precisava, né, dizer cada passo ou falar muito, mas que às vezes é inevitável, né? A gente acaba falando, engata uma quinta e vai embora. Então tá aqui, tá pronto. Mesmo assim, ele oxidou bastante, ó. Mas isso não vai interferir no resultado final, não. Eu pensei também, para finalizar esse risoto, eu gosto muito de gorgonzola para finalizar risoto, além do parmesão, do clássico, né? Mas daí eu pensei, não, gorgonzola já é um sabor muito forte. E aí, como o palmito já tem um sabor bastante tênue, acho que não seria uma combinação legal, né? E agora que o palmito já está pronto, a gente vai selar essa carne para poder dar continuidade no processo dela. Aí
A gente coloca aqui a semolina. Vou utilizar um pouco da páprica, um pouco da cúrcuma. Eu vou utilizar um pouco também da pimenta. Aí a pimenta qual vai ter que ser feita na hora. A pimenta eu já dei uma passada no fogo para ela estralar bem e soltar bastante os óleos essenciais dela. Aí saborizando essa farinha, a gente já dá um início nesse prato. Eu vou selar esse chambaril na panela de ferro primeiro com banho de porco. E aí depois eu vou levar para cozimento na pressão com tomate, cebola e cenoura para poder fazer o molho posteriormente. Aí tá aqui os temperos. Deixa eu colocar um pouco de sal nesse tempero. Então tá aqui o tempero para a gente poder depois selar essa carne. Eu vou acender já o fogo da panela, e daí também a gente já vai adiantando. Aqui tá uma peça, chambari. A rondônia tá quente. Comecei a suar aqui. Se eu entrar no programa, o programa vai ter ar-condicionado, né? Potente. Então tá aqui, tô com as duas carnes já untadas nesse tempero. E aí a gente vai usar agora um pouco de banha de porco. Não é aquela banha tradicional de porco, caipira, já é uma banha que já passa por um processo de industrialização, né? Que é banha de porco. A gente dá início então nessa carne. Aqui para poder preparar a base do molho, a gente vai usar cebola, os tomates e a cenoura, né? A ideia também é que nem é tanto fazer cortes muito específicos, né? Nem um Bruno Lage, nem uma Julienne, mas só de um tamanho que seja suficiente para poder cozinhar e ele se dissolver. Até porque vai na pressão, né? Então o cozimento vai ser fácil. Aí a gente faz aqui os cortes. Cebola picada. Vê que ela ficou relativamente grande o corte. Aqui os tomates. E eu comecei a chorar com essa cebola, hein? Tomate eu vou descartar as sementes. Acho que minha faca não estava afiada o suficiente, porque o sumo da cebola saiu direto. A gente tenta trazer sempre quando a gente está fazendo algum prato
a história e um conceito desse prato, né? A minha ideia, a princípio, foi justamente apresentar para vocês algo que eu gosto muito de fazer, que é justamente risoto, purês, né? Com uma proteína. Então, tipo, um risoto com filé ao poivre, ou um molho, um molho de mostarda, um salmão, manteiga e ervas. Mas daí eu pensei, tá, mas isso vai ser muito, não muito simplório, mas muito tradicional e talvez não dê a criatividade que o e-mail pediu, né? E aí na minha entrevista com vocês, a gente falou bastante sobre justamente o porquê eu quis partir para essa área da gastronomia, que me levou a cozinhar, e foi justamente a dificuldade que eu tinha de acesso a alguns ingredientes e alguns restaurantes que pudessem ter uma qualidade, né, de comidas, assim, um pouco mais, uma pegada um pouco mais gastronômica, né, fugindo um pouco desse trivial, arroz e feijão do brasileiro. E aí eu pensei, então tá, vamos juntar essa ideia de fazer um risoto, que é um prato muito bacana, que todo mundo gosta, um prato italiano, que o brasileiro adotou, com os ingredientes aqui da minha região norte. Então eu pensei, caramba, eu tenho tucupi já, ali na feira eu consigo achar a pupunha, porque tá na época, né? E aí a gente vai juntar com a banana da terra e fazer aí esse prato para vocês. Eu, modéstia à parte, não vejo como dar errado. O risoto puxado na filé de tucupi eu já fiz, só que eu apresentei com tambaqui, com peixe. Agora a gente vai apresentar com molho. Mas como eu já tinha apresentado já o ceviche no prato de inscrição, já com peixe, eu falei, ah, não, peixe de novo, né? Eles vão pensar o quê? Ou esse cara só cozinha peixe, ou esse cara só tem peixe lá na região dele. Então, vamos no chambari, que é um ingrediente que também tem bastante aqui na minha região, porque o Rondônia é um grande produtor de gado, né? A gente exporta, cria muito gado, gado a pasto, inclusive, boi verde, e exporta muito esse produto. E aí a gente apresenta esse prato para vocês. Como eu falei na minha entrevista também, minha entrevista eu estava de férias, né? Eu estava no Chile. E aí, o Chile não é um país assim conhecido pela sua gastronomia, né? Então a gente basicamente não tinha muito o que comer lá. Aí tem um restaurante de um chefe peruano que eu acho uma pena não ter no Brasil, o Gastão Acuri, que é o Tanta. Eu adoro cozinha peruana, meu Deus do céu, gosto demais. E aí lá tinha, e a gente passou praticamente todos os dias que a gente esteve no Chile comendo comida peruana desse restaurante. Agora a gente passa aqui pro fogão. Agora a gente vai selar essas carnes para a gente dar continuidade no processo. Aqui, como eu falei, eu tenho banha de porco. A gente vai selar essa carne com essa gordura. Aqui também já está cozinhando, né, a pupunha e a banana para poder fazer o purê. E aí deixar aqui uns minutinhos de cada lado, depois a gente vira e aí depois a gente vai para o processo com a pressão. Aqui a carne já está terminando de selar, a gente já está terminando o processo. Selando todos os lados para poder dar uma uniformidade. E esse processo aqui de selar essa carne
Além da gente reter um pouco mais a umidade dentro dela, a gente tem basicamente aqui a caramelização, né? A reação de Maillard. Que isso aqui puxa bastante também o fundo de sabor, é o chamado fundo de panela, que a gente traz para o prato, né? A gente acaba fazendo com que esses sabores eles atuem de uma forma mais preponderante dentro do resultado final do prato. Aí aqui pegar na panela de pressão, vou colocar aqui, já vou reservar. E aqui eu vou dar uma puxada nesses vegetais só para aproveitar o calor dessa panela e o restinho que ficou aqui desse fundo de panela. Aí a gente transfere todos esses vegetais ali para a panela de pressão e aí a gente dá continuidade no preparo desse prato. Aqui já está terminando, só vou acrescentar aqui agora o alho, a cebola já está caramelizada. Isso aqui acaba que é como se fosse um sofrito, né? Essa é a base do molho da carne no final. Aí ela que vai dar o tom. A semolina, ela, apesar que eu usei para selar a carne, ela é um agente espessante. Mas por ser um grão duro, de uma moagem um pouco mais grossa, ela não vai ter uma ação tão espessante como se eu tivesse, por exemplo, usado o trigo, né? Para poder fazer a selagem dessa carne. Então, o cozimento dessa carne é que vai ter que realmente dar o tom desse molho. Eu vou usar também um pouquinho do vinho branco, né? Para poder também puxar um pouco mais esse molho para cozinhar essa carne. E a gente... Eu já vou retirar essa banana também, porque a banana, como ela tem um cozimento mais rápido, ela já cozinhou. Eu vou deixar ela pro punho aqui um pouco mais de tempo. Aqui eu já tenho a carne, né? E aí aqui eu vou aproveitar para poder colocar um pouco desse vinho. Aí a gente vai intercalando, né? Um pouco de vinho pro cozinheiro e um pouco de vinho aqui para a comida. Pode pôr muito. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de água também. Agora a gente fecha e aí deixa isso cozinhando, vai terminando os outros processos. O tempero aqui, sal, acerto de pimenta, mais alguma outra coisa no tempero verde que estiver faltando, a gente vai acertar depois, tá? O correto também seria eu ter amarrado esse chambaril com um barbante para ele não se soltar, mas a ideia aqui não é deixar ele assim tão cozido a ponto dele se desmanchar. Pelo menos vamos tentar aqui fazer aqui a gestão desse fogo, para que isso não ocorra. Panela fechada, assim que ela pegar pressão eu vou abaixar um pouquinho do fogo e aí a gente conta aí uns 30, 40 minutinhos e continua. Eu vou tirar a pupunha, eu fiz o teste ali
E ela já está cozida. Tá com uma textura bem boa. E aí eu deixar ela esfriar um pouquinho para a gente já ir começar a processar esse purê. Aqui a pupunha já está cozida, a banana também. Então a gente vai só descascar essas pupunhas. A gente já dá início para fazer esse purê, tá? E aí daqui a pouco a gente volta. Continuando aqui, que está já a nossa pupunha, a nossa banana. Eu vou processar esses dois produtos. E aí depois a gente vai pegar e vai puxar isso na manteiga com sal e acertar o sal e a pimenta. Olha, acabei de processar, tá aqui, essa ficou a textura. Como eles são dois produtos com amido, né, e aí acaba ficando um pouquinho mais puxado. Olha a textura. Mas a hora que eu puxar ele na manteiga, se precisar também, eu coloco um pouquinho de leite. E aí tende a ficar um pouco mais lisinho. Eu vou passar na peneira, só para garantir, para que esse produto fique realmente, de fato, bem lisinho. Oi, voltando aqui, a cozinha está um pouco caótica, mas vamos lá. Aqui está o caldo que eu vou usar para fazer o risoto. A carne ainda está cozinhando. Aqui é o purê, só falta finalizar. E agora a gente vai começar o processo do risoto. Então, basicamente, a gente vai começar com o arroz. Eu vou fazer a mesma gordura, também vou utilizar banha de porco para poder selar esse grão desse arroz. E aí a gente já vai entrar com o arroz, a gente vai entrar depois com o vinho, um pouco do tucupi e os caldos. Já fiz ali o processo de ralar o queijo, para a gente poder dar início nesse risoto. Aqui, como eu falei, tem o arroz Carnaroli. Aqui assim, a gente acaba fazendo risoto com o que tem, né? Se achar o arbóreo é o arbóreo, se achar o Carnaroli é o Carnaroli e por aí vai. Vou deixar ele aqui, esse grão, dar uma selada. Depois a gente entrar também com o palmito. Vou usar um chardonnay chileno para poder colocar nesse risoto. A temperatura não subiu ainda. Vou aumentar a minha chama aqui. O caldo aqui, acabei usando um caldo bem rápido. Na verdade só tem cebola, umas folhinhas de alecrim para não perfumar demais, cenoura e talos de cebolinha, né? Não fiz aquele tradicional milho poá, porque na verdade também a lógica do caldo é só para poder hidratar o grão e dar um pouco mais de sabor dentro do grão, né? Para não ficar assim tão insosso. Mas como já vai ter bastante sabor, o tucupi já vai puxar bastante o sabor desse risoto, o caldo pode ser assim um pouquinho mais rápido mesmo. Assim que atingir a temperatura melhor aqui, a gente já dá um processo. Eu vou colocar uma tampa nesse purê para não ficar falando em cima dele muito. Já tá bom. Agora a gente entra com o vinho.
levantou uma fervurinha boa, aquele barulhinho que a gente adora, né? E aí agora vamos entrar com o nosso tucupi. Lindo, esse aqui é ouro. Esse aqui é ouro na Amazônia. Amarelinho. Então basicamente nós estamos colocando aqui 2 ácidos, né? Ah, mas depois talvez vocês pensem, cara, mas esse cara tá fazendo risoto de palmito ou risoto de tucupi? Risoto de palmito com tucupi, né? Acho que vai ficar muito legal isso. Ah, coloquei pouco, né? Vou colocar um pouquinho a mais. Pronto. A dose tá correta. Nossa, o perfume aqui já tá um negócio de doido. Aí agora o processo aqui é aquele mexe, 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 até chegar a hora da gente ir adicionando os líquidos e adicionar o parmesão. O parmesão eu já deixei aqui ralado, já ralei. E antes de eu finalizar tanto o risoto quanto o purê, vou dar uma baga limpada nessa cozinha, tá meio caótico o negócio aqui. Escolher uma louça, né? Depois que eu escolher as louças, aí eu emprato, finalizo, finalizar a carne, finalizar o risoto, finalizar o purê, para depois apresentar aí um prato digno de um chefe de alto nível para vocês. Vamos adicionar aqui agora o sabor do nosso risoto. Adicionar as palmitos. Lembrando que esse palmito está in natura, então ele vai cozinhar aqui junto com esse risoto até chegar no ponto. Pegar um pouquinho mais. Um pouquinho do sal. Voltamos. Vamos finalizar agora esses pratos para a gente poder empratar. A carne já está pronta. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Não sei se está pegando a carne, o risoto e o purê. Agora vamos tentar finalizar o mais rápido possível, para a gente poder já empratar. Aqui eu vou colocar já o parmesão, esse risoto, o cheiro tá ótimo. Nossa senhora. Aqui o purê, ele tá bem, corrigir um pouquinho do sal.
Eu vou colocar um pouco de manteiga, só para dar um brilho mesmo, para não alterar tanto. Nossa, a minha câmera parou do nada e eu não sei que ponto que gravou. Deixou de gravar. Mas enfim, eu tava mostrando para vocês aqui o meu chambari, a proteína in natura, o risoto finalizado, o meu purê espetacular de pupunha com banana na terra também finalizado. Agora a gente vai pro empratamento. Vou levar ele para outra bancada e já a gente volta. Gravando. Agora vamos lá. Eu acho que meu rosto não vai aparecer muito, mas acho que o importante era aparecer minhas mãos, né? Conforme tá no e-mail. Eu fiquei numa dúvida de que louça empratar. Não sei se eu uso a tradicional branca, mas enfim, vamos lá. Eu acho que essa preta aqui, para começo, vai dar bom para empratar o purê. Eu acho que eu vou fazer aquele... Vou fazer um empratamento tradicional de purê, né? Bom. Olha só. Tá meio perdido aqui. Pior que eu não sei onde eu deixei os meus utensílios. Deixa eu pegar outro. Eu gosto do de silicone, porque ele não corre o risco de danificar o prato, o produto, né? Olha esse molho aqui. Caramba! Eu acabei não usando muito as ervas, né? Aí eu vou usar aqui para dar um toque, um verdinho na decoração final do prato. Acho que vai ficar bem bacana. Olha, eu acabei não fotografando muito os processos, né? Vocês pediram para fotografar o prato. O prato tá aqui. Agora eu vou reservar, depois eu vou fotografar. E aí depois... acho que eu vou tirar os prints, né? Que daí fica mais fácil. Bom, eu acho que eu vou fazer o risoto. Acho que eu vou pegar a louça branca. Apesar que vai ficar tudo meio branco. Mas acho que mesmo assim ainda vai ficar legal. O risoto eu vou colocar ao centro. Cara, esse risoto tá sensacional. Olha, o tempinho que eu demorei para arrumar a bancada, o risoto já deu uma endurecida. Ele estava bem líquido, justamente para poder dar esse efeito. Agora eu vou posicionar aqui no chambari ao centro. Olha esse molho, sensacional. Vou dar esse molho um pouco por cima. Tentar colocar aqui um pouquinho em volta desse prato. Caramba! E assim, gente, essas folhas já estavam lavadas, tá? Senão eu falo, nossa, que leitão! Tá decorando o prato com a erva suja. Não, não tá suja, já tá lavada. Vamos lá. Se as pessoas tivessem um tomatinho confitado, mas aí seria também muita informação, né? A ideia aqui é justamente a gente trazer esses dois produtos. Então vamos lá, deixa eu pegar esse prato aqui. Chefe de alto nível, tá aqui 2 pratos com a mesma proposta de proteína. O chambari ao estilo braseado, com um risoto de palmito, com tucupi e um purê de banana da terra com pupunha. Sensacional. Tô falando sensacional porque eu já provei, tá? Está realmente muito bom. Agora eu vou fotografar esses pratos
e depois eu vou encaminhar as fotos para vocês. Foi um prazer participar, eu espero que a gente ainda se veja futuramente aí nas outras fases, se tiver outras fases, ou quem sabe até mesmo no programa. E espero estar aí com vocês muito em breve. Acorda, menina! Tchau, Ana Maria. Um abraço.